repetem igualmente. Metameria. São animais, como vocês podem ver aqui, celomados, né? Como nós já falamos, que apresentam os 3 tecidos a partir de então. Possui a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, e apresentam aqui um intestino, sistema digestório completo. Lembrando que nós estamos falando aqui que esses animais todos aqui são oriundos de um ancestral comum. E isso aqui é um cladograma que evidencia essa relação filogenética. Preste atenção que quando eu estou falando de Annelide, eu falo lá do que eu tinha falado antes, dos cladogramas, das relações filogenéticas de parentesco. E eu consigo determinar isso tudo analisando apenas o nome, compreendendo quem vem primeiro e quem vem depois. Lembrando que cada vértice, esses conceitos matemáticos juntos com biológicos, cada vértice vai trazer o aparecimento ou surgimento de indivíduos com características morfofisiológicas diferentes, de forma e de funcionamento diferente. Ok? Vamos, então, continuar. Então, já sei por que chama anelídeo, né, professor? Porque a palavra é de origem latina, em que ano significa anel. Professor, o mesmo ânus que se dá para os outros grupos de animais é em função da mesma origem? Sim, é em função da mesma origem. Então, está explicado por que chama dessa forma. Só um minuto, pessoal. Vou fechar a janela, tem uns cachorros aqui da rua latindo. Um minuto só. Mó fome. Do gás. Voltando, entenderam? Esse primeiro slide está tranquilo como 2 e 2 sendo 4, né? Então, bora lá para o próximo slide. Bom, um dos principais animais estudados como anelídeo é a minhoca. Um dos principais animais estudados como anelídeo é a minhoca. Por quê? Porque é um animal terrestre, tem tamanho razoável para estudos anatômicos e morfofisiológicos, e nós conseguimos evidenciar nesses grupos de animais todas as características que são comuns para os outros representantes, para as outras 3 principais classes de anelídeos, tá? Da classe anelida lá. Então, nós temos aqui uma imagem que mostra como que é uma minhoca. Lógico, uma imagem reduzida. Vocês vão ver, pegar a minhoca, às vezes, muito maior. Você fala, nossa, professor, eu vi uma minhoca. O pessoal chama de minhocossu. Ela é grandona, né? Ela é grandona. Tem mais segmentos do que essa que o senhor está mostrando aí. Tem mais segmentos do que essa que eu estou mostrando aqui. Mas uma minhoca, então vamos começar mostrando aqui, primeiro, o sistema digestório dela. O sistema digestório dela é completo. Por que o sistema digestório é completo? Porque ela começa a partir da divisão do primeiro segmento, do primeiro metâmero aqui, e vai ao último segmento. O primeiro segmento aqui, nós temos uma boca, e o segundo segmento, o último segmento aqui, o ânus. Então, se tem boca e se tem ânus, o sistema digestório é completo. O sistema digestório desses animais, ele é um sistema que apresenta um tubo único, sequenciado, tá? Que vai passando por cada uma dos metâmeros dela. Os metâmeros são separados. Presta atenção para que não haja nenhum problema lá, né? Os metâmeros aqui, cada partezinha dessa que se repete, mero significa repete, né? Metâmeros são ao lado de partes que se repetem. Então, são metamerias, partes que se repetem. Então, são várias partes que se repetem. Os septos são completos. Olha, separa um metâmero do outro. Pode perceber. Estruturas musculares que separam um metâmero do outro. São os septos. Dentro desse espaço aqui, nós temos o celoma. Não preciso mais ficar falando do conceito de celoma para vocês, porque, teoricamente, todos vocês sabem o que significa celoma. Celoma vem lá da palavra do latim celo, que significa espaço vazio. Então, esses espaços vazios aqui, que vocês aprenderam aqui, eles vão ser preenchidos por fluidos, que vai ter uma determinada função de nutrição ou de transporte dentro do organismo. Tá? E os metâmeros aqui que se repetem. Bom, em cada uma dessas estruturas aqui,
musculares, que vocês já viram nas minhocas, apresentam pequenas cerdas. Tá, entendi. Então, esses animais, eles têm metameria, ou seja, são corpos divididos longitudinalmente em unidades semelhantes, partes que se repetem, tá? Vantagem, cada metâmero, cada partezinha dessa aqui, possui uma relação de forma independente. Professor, eu cortei a minhoca em 3 partes, a segunda parte, a terceira parte ficaram mexendo. Por quê? Possui regulação de forma o quê? De forma o quê? Eu não ouvi vocês falando. Independente? Independente. Eita, professor. Então, quando a gente vai pescar, eu vi o pessoal cortando as minhocas lá, assim, elas ficam mexendo, professor. Não deveria parar? No primeiro corte, cortou a cabeça, não deveria parar? Deveria parar se elas não tivessem regulação independente. Entenderam, né? Então, ela apresenta uma regulação independente. Vocês vão começando a entender, a partir de agora, como é que esse processo acontece. Apresenta uma estrutura de proteção, uma cutícula aqui, né? De quitina. Essa cutícula de quitina protege esse animal. Vocês percebem quando vocês pegam ela tem função de proteção. Proteção também porque elas têm capacidade de perfurar o solo. Então, ela protege contra o atrito. Tá? Esses animais, pensando na minhoca. E os outros grupos também têm, porque são indivíduos da mesma família. Porém, são de classes diferentes. Então, a quitina que tem função de proteção contra atritos. Muito bem, a cutículazinha delas lá. Locomoção. Cada uma dessas estruturas, desses metâmeros aqui que vocês estão vendo, cada uma delas são músculos circulares longitudinais que fazem com que os metâmeros tenham contração. Como que a fibra muscular aí, no caso desse animal, se ela faz contração, como que é a fibra muscular lá? Tem o que na fibra muscular lá? Quais são as 2 proteínas que tem na fibra muscular? Aquelas 2 que fazem com que o negócio... Haja contração, isso mesmo. Como que é o nome delas? As minhas anotações, professor, lembro de cabeça mesmo. Actina e miosina. Miosina. Actina e miosina, elas formam as fibras, estão presentes nas fibras musculares. E a célula que formam esse músculo todo aí são os miócitos. Preste atenção que eu já estou fazendo revisão e explicando ao mesmo tempo. Então, olha só, os músculos são circulares, longitudinais, formando os metâmeros, e elas são formadas pelas mesmas células que nós aprendemos anteriormente. Nós temos nos celomas aqui um líquido celomático. E essas cerdas, além da parte muscular, têm função de ancoragem através dessas cerdas. Parar, ela vai perfurando e vai se segurando. Às vezes ela sobe, às vezes ela vai se segurando. O que elas fazem para fazer isso? Através da cerda. Os animais, tipo poliquetos e os oligocaetos, utilizam cerdas como mecanismo de ancoragem. Por que o senhor está chamando a atenção disso? Porque o próximo grupo, a próxima classe, que não é poliqueta e não é oligocaeta, são os erodíneos, utilizam ventosas. É diferente. Ok? Professor, okay. Como que é a digestão desses animais, professor? Daqui é uma imagem real, né? Uma imagem real de uma minhoca. Então, a gente, quando está nos cursos de biologia, nos cursos de agronomia, nos cursos, às vezes, de biomedicina, ou outros cursos que precisam ter formação, zootecnia, zoologia, que precisam saber a respeito disso, a gente costuma fazer, pegando esses animais que são criados em cativeiros. A gente costuma fazer esse tipo de estudo aqui, para conhecer, para verificar o que foi mostrado em desenho, para verificar. Então, essa daqui é uma imagem real de uma minhoca. E aí percebe-se, analisando essa imagem real da minhoca, você percebe a região da boca e a região do ânus. Então, sistema digestório completo. Aí você percebe a região de uma faringe. Opa! Um papo, faringe, papo. Bem aqui no papo, qual é o animal que vocês conhecem que tem papo, assim, que vocês vêm falar direto? Galinha? Aves, muito bem, as aves, as galinhas. Muito bem bolado, é isso mesmo, a galinha. Inclusive, a gente come a moela, não é?
Quem de vocês já teve experiência? Come? Come, oxi. Se você for no mercado, lá. Isso, se você for no mercado, elas são vendidas separadamente para você Barbaridade. comer. É um prato exótico e saboroso. Eu como também, eu gosto também. Opa, voltando aqui. Então, o papozinho ali, que é uma estrutura muscular para os animais, assim como acontece com as aves, assim vai acontecer com a minhoca. A minhoca é um animal detritívoro, ou seja, ela alimenta-se de detritos, de matéria orgânica morta, folhas, raízes, fungos, alguns protozoários que estão ali no meio, ela vai se alimentando de tudo ali. Presta atenção, ela é um animal detritívoro. Professor, só a minhoca? Não, do modo geral, os anelídeos, são animais detritívoros, tá? Se alimentam dos restos orgânicos que são deixados no meio. Possui sistema digestório completo, porque uma das características é boca e ânus, né? Especialização como papo, voltamos aqui no papo. Os papos, quem já participou de uma limpeza de uma galinha, quando se mata a galinha caipira, limpar em casa, alguém já fez isso, não? Eu já. Então tá, então você já deve ter visto o papo lá, não sei se você prestou atenção ou teve um olhar um pouco mais atento, porque você, talvez, por não ter tido essa informação antes, não teve esse olhar. Mas a partir de então, se você tiver uma outra oportunidade, você vai prestar atenção. Quando você abre ali o papo, tá cheio de alimentos. Tá cheio de alimentos. Aí depois do papo, que é uma fonte de reserva e de mistura de alimentos junto com enzimas digestivas, vem a moela. Depois da moela, na moela você tem pedrinhas. Esses animais, assim como as galinhas que vocês acabaram de comentar, não têm dentes. O que eles vão utilizar? As pedrinhas aqui na moela. As pedrinhas aqui na moela aqui para fazer o papel de dente. Então aquela parte muscular, ela fica fazendo esse movimento assim, ó, com as pedrinhas e com os alimentos que já vem aqui do papo e é passado para cá. Então as pedrinhas dentro da moela funcionam como dentes. E ela começa a quebrar os alimentos maiores para transformar em alimentos menores, para depois ser absorvido aqui ao longo do intestino. E os nutrientes são absorvidos aqui ao longo do intestino e depois o resto desses alimentos que não foram aproveitados são liberados via ânus. Eu esqueci o que significa ânus. Anel? E anel, muito bem. Um anel muscular normalmente fechado por esfíncter, no caso das nossas espécies e no caso de algumas outras espécies. Porque senão o alimento ficava passando direto, né? Eu não sei se vocês já ouviram a expressão cagando e andando, né? Na realidade, essa expressão cagando e andando é porque essa pessoa tá com o esfíncter relaxado. Então, assim, o esfíncter é o que fecha para você, em determinados momentos, liberar, após a absorção dos nutrientes, para serem liberados restos que não serão mais aproveitados. Passou aqui, a moela tritura os alimentos. O intestino possui, isso aqui é importante, o intestino possui triflossoles, ou seja, essas dobrinhas aqui. Para que elas servem, professor? Ela aumenta a área de absorção de nutrientes. A dobra interna da superfície. Ela aumenta a área de absorção de nutrientes. Tá? Esse intestino aqui possui esses triflossoles ali. Aqui, todas as estruturas. Os septos. Professor. Ela tem sistema circulatório, as minhocas ou os anelídeos? Tem sistema circulatório, circulação, sistema circulatório fechado. O que significa sistema circulatório fechado? Já foi explicado para vocês. O que significa? É que tem vasos específicos para o sangue passar? Isso mesmo. Sistema circulatório fechado significa que os fluidos sanguíneos, com as suas divergências, com as suas diferenças de animais para animais, esses fluidos sanguíneos eles circulam dentro de canais, dentro de ductos. São os vasos sanguíneos. Circulam dentro desses ductos. Acontece as trocas com os tecidos? Acontece. Mas a difusão, o transporte, como é que eles fluem, eles funcionam dentro de ductos. Tá? Distribui produtos. Então, tem o sistema circulatório fechado, ou seja, a circulação acontece dentro desses vasos sanguíneos aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, vasos sanguíneos ventral e vasos sanguíneos dorsal. Acontece as trocas? Acontece as trocas. Então, distribui os nutrientes, distribui os produtos da digestão e os gases, né, via vasos sanguíneos. Uma característica importante aqui, tem 5 pares de coração.
A minhoca tem quantos coração? 10 ou 5 pares de coração. Meu Deus, professor, tem tudo isso? Tem. E elas distribuídas aqui por um par em cada metâmero. Tá? Ela é distribuída assim. Nossa Senhora. 2 vasos sanguíneos, sendo um ventral e o outro dorsal. Apresenta aqui, preste atenção, esse verdinho aqui, ó, estão vendo? São cordões nervosos, circulam na região ventral. Cordões nervosos. Aqui nós temos um início de cefalização também, uns gânglios. Mas preste atenção, cada metâmerozinho aqui apresenta um gânglio. Então, cada gângliozinho menor está dentro de um metâmero. Preste atenção no que eu estou falando. Cada gângliozinho do cordão nervoso, do sistema nervoso, está dentro de um metâmero. O que eu disse agora com relação às características por septo? Eles têm o quê? Cada gânglio está dentro de um metâmetro? Isso. Cada gângliozinho tem um metâmero. Ó, inverso. Cada gângliozinho está dentro de um metâmero. Tá? Lembra dos metâmeros? As partes da minhoca que se repetem, que eu falei que elas têm o quê? Uma certa o quê? Independência. Então, quem controla a independência de cada metâmero? Parte nervosa? Os gângliozinhos aqui. Entenderam? Cada gângliozinho desse aqui controla cada metâmerozinho desse aqui. Ah, então é por isso que ela continua se mexendo? Sim. Vocês aprenderam na histologia que o sistema nervoso manda um impulso para as células musculares via nervo. Chega lá, as células musculares se contraem, fazendo os movimentos que são voluntários e os movimentos que são involuntários. Os movimentos voluntários são aqueles que você quer, que você deseja. E os involuntários são aqueles que acontecem independente de você querer ou não. E aí, quando você corta a minhoca novamente, você vê as outras partes se mexendo. Por que as outras partes se mexem? São divididos em septos fechados. Isso, são fechados, têm certa independência e tem os gânglios nervosos que comandam a movimentação daquele pedaço, daquele segmento ali. Cada partezinha dela vai continuar estimulando, vai por um tempo, depois ela para, mas fica estimulando para que ela fique se movimentando. Entenderam? Olha que lindo. Respiração cutânea. Opa! Então as trocas gasosas, ela não tem um pulmão, professor? Não, não tem um pulmão. Minhoca não tem pulmão, não tem pulmão. Como é que acontece a respiração da minhoca, professor? Dos anelídeos, de modo geral. Não só a minhoca, mas também da sanguessuga, mas também das poliquetas. Como é que acontece, professor? Elas acontecem via cutânea, difusão. Acontece por difusão via cutânea. Tá? E aqui mostram as trocas gasosas, ó. Sai o gás carbônico e entra o oxigênio. Aqui dá para evidenciar também a cutícula, que é a estrutura que protege a pele para que ela possa se perfurar a resistência e evitar lesões no tecido, na epiderme, via contato com a terra, né? Os músculos, fibras musculares, que são formados por células chamadas miócitos, os músculos longitudinais, que são constituintes de cada anel. Vindo aqui, ó, os metâmeros que se repetem, estão vendo aqui? Cada um se repete. Aí, nessa outra partezinha aqui, eu tenho um outro comentário a falar, que é com relação à excreção. Então, voltando aqui. Respiração cutânea indireta. Difusão via pele. Certo? Vasos sanguíneos passam, faz a difusão e é liberado CO2 e entra o oxigênio. A excreção, que seria como se fosse urinar. Tá? A excreção. Como que esses animais excretam seus resíduos metabólicos de proteínas ou de outros compostos dos quais eles se alimentaram? Por metanefrídeos. Meta significa parte, ao lado de. Nefrídeo vem de néfrons. Nós temos néfrons, estruturas glomerulares que fazem as trocazinhas lá nos rins. Os pulmões, ó, nos rins. E aí lá nos néfrons, esses grupos de animais têm uma estrutura parecida aos néfrons. Então, são chamados de metanefrídeos. Fazem as trocazinhas aqui.
Essa região que acumula os metanefrídeos são chamados de nefrostomas. Elas são aglomerados aqui. Então, essas trocas aqui dos fluidos que são metabolizados aqui no celoma, elas passam por aqui, as que estão no sangue passam, filtram, e aqui nesses porozinhos, aqui, ó, o nefrodióporo, eles liberam a urina, que pode ser concentrado em ureia e amônia. Algumas, às vezes, podem liberar um pouco mais de ureia do que amônia, outras podem liberar um pouco mais de amônia do que ureia. Depende do quê? Depende do substrato que ela está se alimentando. Depende do substrato que ela está se alimentando. Mas ela possui as duas excretas, ureia e amônia. Sistema nervoso. Sistema nervoso, nós já temos o início de uma cefalização, mas com a formação de quê? De gânglios cerebrais. Gânglios cerebrais. Tá? Nós temos um par de gânglios na região anterior, bem próximo ali do terceiro segmento. Tá? Um par de gânglios nervosos ventrais, vai circular aqui no ventre. Né? Em cada metâmero nós temos um par de gânglio nervoso, ou seja, em cada metâmero, cada segmento desse aqui, nós temos um par de nervo. Ok? Então, o sistema nervoso dele é formado por gânglios, um gânglio cerebral, e nós temos os nervos que tem em cada célula 2 pares de gânglios, um ventral e o outro dorsal. Tranquilos? Professor, eu consigo ver muitos desses animais? Consegue ver muitos desses animais. Quais são as principais classes? Então, polichaeta, se lê assim em português. Policaeta, se lê assim no latim e no hebraico. Oligochaeta, se lê assim em português. Oligocaeta, em latim e hebraico. Da mesma forma, a chaeta para português e a caeta para o latim ou hebraico. O que significa cada prefixo desse? Gramaticalmente, de acordo com o que vocês aprenderam lá na língua portuguesa, o prefixo poli significa vários. Tá? E é também de origem latina. E caeta ou chaeta significa cerdas. Então, várias cerdas. Oligocaeta, poucas, poucas, caeta, cerdas. Acaeta, o a, ela é um artigo que funciona na língua portuguesa quando acrescentado em várias palavras como um advérbio de negação, onde o a significa não. Caeta ou chaeta significa cerdas. Então, nós temos um indivíduo que não tem cerdas, o indivíduo com poucas cerdas e indivíduos com muitas cerdas. Entenderam? Vamos, então, ver aqui as classes oligocaetas, policaetas e irudíneas. Então, a irudíneas é o que é a caeta, professor? A irudíneas é a caeta. Entenderam? Irudínia é o quê? Acaeta. O que significa? Que ela não tem cerdas. Professor, oligocaeta, principal representante, minhoca. Ah, minhoca. É, a minhoca. Qual que é o nome científico da minhoca, querido e lindo professor Correia? O nome científico da minhoca é Lumbricus terrestris. De lombriga? Sim. A minhoca é um verme. Lumbricus terrestris. Caramba! Não sabia, professor, não sabia. Muito bem, mas já começa a saber. Você já sabe por que se escreve assim, eu não preciso ficar repetindo, mas eu gostaria que vocês lessem sobre as regras de taxonomia, que vai ajudar vocês, possivelmente, na verificação de aprendizagem. O itálico é o nome científico, né? Nome científico, 2 nomes, lembra? No nome de uma espécie é composta por 2 nomes. E o gentílico generalizante, qual é o nome? Não. Gênero, primeiro nome, e epíteto específico. Epíteto específico. Isso.
A união dos dois forma a espécie. Posso ter nomes, posso ter 3 nomes? Pode. Por exemplo, Homo sapiens sapiens. O terceiro nome significa o quê, professor? Subespécie. Mas depende, tem algumas alterações. Por isso que eu estou pedindo para vocês também lerem sobre a regra de nomenclatura trinomial ou trinominal. Ok? Continuando. Eu tenho outro grupo também aqui, de uma outra espécie também, que é um representante das oligocaetas, que é o Feretina raiwana. É também um tipo de minhoca, é um tipo de oligocaeta, tá? Só que é uma outra espécie. Nós temos representantes de ambientes como o nosso aqui, umas espécies menores, pequenininhas, tem umas espécies maiores, que são aqui o pessoal chama vulgarmente como minhoca-sul, porque o sul significa grande, né? Então a minhoca é grande. E nós temos aqui um outro representante, uma outra classe, que é a policaeta ou polichaeta. São exclusivamente vermes marinhos. Policaetas são exclusivamente vermes marinhos. Nós temos alguns gêneros que são muito estudados, mas o principal desses animais aqui, desses gêneros, é o gênero Nereis, tá? Mas eu tenho outros, tenho Eunice e tenho o Sabella. São todos gêneros. O primeiro nome indica gênero. Lembra disso? O primeiro nome indica gênero. Aqui foi colocado apenas o gênero. O gênero Nerei significa que tem várias espécies. O gênero Eunice significa que tem várias espécies. E o gênero Sabella significa que tem várias espécies. Mas se eles são poli, significa que ele tem... Olha só aqui, ó, o tanto de cerdas aqui em volta. Aqui tem poucas cerdas, mas aqui eu já consigo ver muitas cerdas. Região cefálica. Um outro ponto que eu não chamei atenção, mas que ia chamar mais para frente, é essa partezinha aqui, ó. Cada região, cada metâmero, nesses casos de animais aqui, eles têm umas paródios, né? Ou parapódios. Cada parapódio desse acumula um grupo de cerdas. Como se fosse assim um acúmulozinho, uma região muscular com um acúmulozinho de cerdas. E essas cerdas são utilizadas na movimentação. Tanto para este grupo, que tem poucas cerdas, aqui utiliza mais a parte da musculatura, como esses outros aqui, e esse aqui, um pouco mais, utiliza a cerda para a movimentação. E esse último grupo, que é outro, ou essa outra classe, que é a classe dos erudíneos, ou a classe acaeta, né? O principal representante delas é a sanguessuga. Caramba, professor. O que ela utiliza para a movimentação? Além da parte muscular, ela utiliza a parte da boca, que é ela tem uma estrutura de ventosa. E essa ventosa desse grupo de animal, dessa classe da caeta, ela utiliza a ventosa para sucção de sangue. Por isso que ela é chamada de quê? Sanguessuga. Suga sangue. Via pele? Via pele. Professor, tem na nossa região? Tem. Aqui não tem e tem. Essas duas tem na nossa região. Aqui o exemplo de poliqueta. Poli significa muitos, caeto, espinhos ou cerdas, como eu tinha comentado. São exclusivamente marinhos. São imagens para mostrar para vocês, para que vocês se acostumem, sejam capazes de conhecer. Animal bonito. Tem pesquisador que adora trabalhar com eles. É bem interessante. Aqui alguns exemplos, né? Algumas espécies aqui. Só para que vocês reconheçam. Falam, ai, que bicho que é aquilo? Aí você vai olhar, é um verme. Tá? Poliquetas, aqui o parapódios que eu tinha comentado com vocês, associado à locomoção, né? Nós temos aqui os parapódios também com troca gasosa, e extremamente vascularizado. Cada regiãozinha dessa aqui é extremamente vascularizada. Então essas cerdas, elas estão presas às extensões laterais do corpo, chamadas de parapódios, que foi aquela estrutura que eu comentei para vocês. Alguns representantes têm nas cerdas estruturas similares às brânquias, principalmente por esses animais serem o quê? Marinhos. Entenderam? Então ele tem as brânquiazinhas aqui. O que as brânquias fazem nos peixes? Um órgão que também é presente nos peixes. O que as brânquias fazem nos peixes? Oi? Respiração? Respiração. Trocas gasosas. Respiração. Então os animais fazem trocas gasosas por brânquias também. Vários representantes deles, sim. Alimentação. São predadores, são animais herbívoros e onívoros.
Ou filtradores. Lembra das branquiazinhas lá? Filtram, recebem, mas outra parte eles se alimentam e trocam gasosas, trocam os alimentos que eles estão no meio líquido, eles vão absorvendo esses alimentos. Dioicos. Esqueci o que é um animal dioico, cara. É uma questão boa para perguntar na prova, né? Olha com aquele aqui dividido na metade, Não, iguais. não. O que é um É o que animal tem dioico? diferenciação em masculino e feminino? Perfeito. Quem falou? Karina. Karina, muito bom. Karina sabe tudo, bicho. Você tem um animal que é masculino e um animal que é feminino. Tá? Fermentação externa, fecundação externa. O que significa fecundação externa, pessoal? Para esse tipo de animal. Ela se dá por meio do... Meio líquido. Não há penetração. As células reprodutoras não são depositadas dentro do corpo do indivíduo. Isso acontece mais com as plantas, né? Não, tem vários animais. Peixes, por exemplo, se reproduzem assim, na sua grande maioria. Eles põem lá os ovos e... Uma fêmea libera os ovos e os machos liberam o sêmen do lado. E se pega fora, os dois aí. Isso. Aí se tiver vários indivíduos da mesma espécie transitando ali, liberando também, há um cruzamento, uma maior miscigenação, vamos dizer assim. Uma maior variabilidade genética. Desenvolvimento direto, o indivíduo jovem é igual ao indivíduo adulto, né? E a larva dela é trocófora, ou seja, uma larva bem no início de formação, aqui assim, ó, um pouquinho mais nova. Os oligocaetas, oligo, poucas cerdas, né? Poucas espinhos ou cerdas. O principal exemplo aqui nós temos, como eu já disse para vocês, é a minhoca. A reprodução. A minhoca ela tem uma estrutura diferenciada, uma estrutura um pouco mais espessa aqui, assim, se vocês olharem, não sei se vocês já tiveram a curiosidade ou acesso a um exemplar de minhoca, uma minhoca, um indivíduo. Se a gente estivesse em aula presencial, vocês iriam ver, mas nós não estamos, então vamos ter que mostrar aqui nas imagens. Essa partiturazinha aqui é de uma minhoca, é o chamado de clitelo. Então aqui, ó, reprodução, clitelo, um metâmero diferenciado, tá? Secreta o material para a formação dos casulos que irão conter os ovos. Os animais são monóicos. Eita, nesse caso aqui, animais são monóicos, o que significa, professor? Oi, Antônia. Significa o quê que os animais são monóicos? Aí não tem diferenciação. Eles têm os dois sexos. Não é hermafrodita? É hermafrodita. Um espécie. Então, olha só, o professor Correia vive mostrando sexo para nós durante as aulas. Olha sexo só a minhoca reproduzindo aqui. Ó. Ela fecunda e é fecundada ao mesmo tempo. Entenderam? Entenderam? Ó, o clitelo desse indivíduo aqui está aqui e esse outro indivíduo está aqui. Então, elas copulam, elas são animais monóicos, ou seja, tem os dois sexos em um único indivíduo, e a fecundação é cruzada, tá? E recíproca, ou seja, ela vai fecundar e vai ser fecundada ao mesmo tempo. Os espermatozoides são mantidos em receptáculos seminais, né? A fecundação no casulo, ela é externa, né? Que é deslocada até a região anterior do corpo. O desenvolvimento é direto, ou seja, o indivíduo jovem é igual ao indivíduo adulto. Ok? Boca, ânus, clitelo. E cada estruturazinha aqui dos anilos ali são os anéisinhos associados à reprodução. Aqui é associado à reprodução e aqui são os anéisinhos que ela tem. A caeta, que entra os erudíneos. Os erudíneos são animais sem cerdas, sem espinhos. Como que acontece a alimentação desses grupos de animais, professor? Tem todas aquelas características básicas que vocês aprenderam anteriormente. Bom, quanto à alimentação, eles fixam por ventosas e raspam a pele com seus dentículos. Ou seja, quando você percebe, esse animal já está sugando você faz tempo. Você entrou na água, às vezes ficou no lugar onde tinha próximo de plantas, ele encosta em você, você nem percebe, ele começa a te sugar, ele raspa o local por pequenos dentículos, raspam e começam a sugar.
Você não percebe porque na hora que ele começa a fazer isso, ele libera substância, uma certa substância anestésica. Entendeu? Libera uma substância anestésica para que você não sinta mesmo ele sugando. Não é você, mas os outros grupos de animais ao qual ele utiliza para se alimentar. Essa substância também tem função anticoagulante, ou uma substância com função anticoagulante, né? Que é uma substância iridina, o que deu o nome aos iridinos. São animais monóicos. O que significa animal monóico? 2 sexos. Perfeito. Você tem representantes masculinos e representantes femininos. Desenvolvimento direto. O que significa desenvolvimento direto? Ele sai do ovo. ovo ficar na forma final. Isso, é a mesma forma. O indivíduo jovem é igual ao indivíduo adulto. Muito bem. Esses grupos de animais aqui, eles são utilizados na medicina, para casos de lesões teciduais em que não acontece circulação sanguínea, então elas são estimuladas por esses grupos de animais. Então é utilizada também como uma medicina, vamos dizer assim, um procedimento um pouco mais antigo, um pouco mais raiz, vamos dizer assim. O pessoal ainda utiliza em casos de tecidos que não está tendo irrigação como deveria. Aí eles colocam esses grupos de animais para poder fazer esse processo. Aí suga na região, o que acontece com o sangue? O sangue migra pelos vasos sanguíneos, né, pelos capilares, e são levados até aquele tecido onde não tem. Aí ela vai sugar naquela região. É utilizado ainda, professor? É utilizado ainda. Ai, ai. As minhocas têm vários corações. Já viram aqui? Estão lendo? Vou aumentar aqui um pouquinho mais para vocês lerem melhor. Vou colocar mais para cá. Colocar mais para lá e colocar aqui. Isso. Viu a piadinha? Deixa eu ver aqui. As minhocas têm vários corações. Tchau. Vou embora com o Audício. Você partiu meu coração, mas eu ainda não tenho 10. Mas eu não tô nem aí. Por que ela não tá nem aí? Porque ela tem mais 9. Isso! Tem mais 9 corações. Né? São 5 pares. Cada par dentro de um o quê? Dentro de um quê? Peraí. Metâmero. Isso mesmo. Voltando aqui, copiando aqui e passar para vocês agora. Aqui. Copiando. Há um videozinho para ajudar na compreensão da aula de hoje. Assisto aí 5 minutinhos, mais 10 de intervalo, a gente volta para sanar as dúvidas, ok? Esticar, levantar, dar uma... Fala para a mãe, vim só sentir o cheiro da comida, já estou voltando para a aula, daqui a pouco eu venho comer, que o professor já vai liberar em 50 minutos. Eu já comi foi bem na sua aula, professor. A minha mãe no trabalho, eu tenho que fazer almoço. É você que tem que fazer? Então dá 5 minutinhos para assistir, daqui 15 minutinhos a gente volta, ok? Não é o nosso caso, assim, de considerar, lembra da superioridade que eu falei? Animais mais complexos. Então, até aqui, eu vou fazer o comentário. O segundo bimestre, eu vou entrar com plantas, que é fazer aquele trabalhinho, fazer uma aula para explicar as diferenças básicas das plantas, e depois nós continuamos com esse grupo de animais ali. Sobre tudo que nós explicamos, de todos os grupos, olha só, voltando lá no início, lembra de tudo isso aqui? Estou voltando? Estão assistindo? Estão vendo aí as imagens, né? Sim. De todos esses grupos aqui, vocês ainda têm alguma dúvida? Não vai ser difícil. Talvez o que precise de vocês, agora já é uma questão de orientação. O que vocês precisam estudar um pouquinho mais é as características básicas de cada grupo, saber cada grupo. Além disso aqui, a parte histológica que vocês tiveram primeiro, porque vocês primeiro aprenderam histologia para agora entender como é que cada um funciona. Então, vocês aprenderam sobre o sistema nervoso, vocês viram, o professor falou do sistema nervoso, os gânglios. Esses animais têm gânglios. Esses animais aqui não têm. Esses animais têm células nervosas, são os neurônios. E aí, saber sobre cada uma, dá uma revisão básica sobre todos. Uma outra questão interessante que eu oriento vocês é a questão da sistemática.
é você saber que a espécie são indivíduos que apresentam as mesmas características de forma e funcionamento, e que indivíduos da mesma espécie são capazes de cruzar e deixar descendentes férteis, certo? Gênero corresponde, se você analisar aqui a base do sistema de classificação, nós temos aqui espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino, né? Vilo e reino. Aqui você tem um subfilo, filo e reino. Nós temos que entender que essa classificação de sistemática aqui, ela tem uma ordem a ser seguida. Uma ordem a ser seguida. E a base de toda ela, tudo que coordena tudo é aqui, a espécie. Ah, mas o senhor está falando do reino animalia. Sim, falei do reino animalia, cheguei e falei de várias espécies aqui, falei de algumas classes. Lembra que eu falei? Gênero. Agora eu estou falando da classe Erudínea. Lembram? Da classe Policaeta. Então, aqui, ó, se você for olhar aqui, ó, nós chegamos aqui, vamos falando de cada... Então, vocês entendam que nós estamos falando de uma sistemática, de como nós organizamos para nós entendermos tudo isso. Aprendam que os nomes científicos eles são organizados a partir de uma orientação em latim. Ou seja, o nome científico deve ser em latim ou latinizado. Deve ser formado por 2 nomes, quando eu sigo a regra de nomenclatura binominal. Quando eu sigo a regra de nomenclatura trinominal ou trinomial, que os 2 termos estão corretos, eu tenho que observar que eu vou ter 3 nomes. E o que significa o terceiro nome? Eu tenho 2 situações para terceiro nome. Ou vai ser subgênero, ou vai ser subespécie. Entenderam? E eu tenho uma outra situação ímpar, que às vezes o terceiro nome corresponde à homenagem do autor. Vamos dizer assim que o professor Correia descobriu uma bactéria nova, ele resolveu colocar o nome da bactéria de... Vamos pegar uma bactéria aqui, Escherichia coli Correia. O Correia do último nome lá. Pai, do que é esse terceiro nome aí, professor? É uma subespécie? Tem que ver como é que ele está sendo escrito. Vejam as regras de nomenclatura para entender cada espécie. Os indivíduos que são da mesma espécie são capazes de cruzar. Ou eles cruzam por serem animais monóicos, ou eles cruzam por serem animais dioicos. E as fecundações podem ser internas ou podem ser externas. Fora que nós temos indivíduos que têm que são hermafroditas e que têm fecundação cruzada, como que nós acabamos de ver. Mas as orientações da fecundação, ela é obedecida. As características do indivíduo são obedecidas. Ok? Existem alguns casos fora do que a gente aprende, professor? Existem casos excepcionais. Tem espécies que, às vezes, indivíduos mesmo fora da espécie, conseguem cruzar e deixar descendentes férteis. O que isso significa? Significa, lá que vocês vão aprender lá na frente na genética, lá no final do segundo ano comigo, vocês vão aprender na genética, esses indivíduos eles conseguem levar características genéticas ainda que possibilitam esse cruzamento. Mas todos eles são assim? Não. São alguns grupos pequenos, por isso que não entra no conceito genérico, tá? No conceito amplo. Continuando aqui. Características básicas desses animais aqui nos reinos. Isso aqui é um cladograma. Vocês têm que saber entender, analisar cladograma. Como é que nós, professores, analisamos se o aluno é capaz de entender determinadas situações, determinados símbolos, estimulando ele. Então, geralmente, nas avaliações, você tem imagem de gráficos, você tem imagem de cladograma, você tem imagens mostrando, mas para serem imagens interpretadas. Então, quando o professor coloca imagem aqui, vai falando, o objetivo é fazer vocês se familiarizar com isso. Entenderam? Familiariza, vocês começam a olhar e entender qual é a relação, qual é a lógica de interpretação nas imagens para eu poder finalizar, para eu poder entender determinadas situações. Aqui eu consigo imaginar as relações filogenéticas. Isso aqui é uma hipótese. O que é uma hipótese? Hipótese significa que possivelmente pode ter sido assim. Essa é uma hipótese. Ok? Os poríferos nós já falamos, pseudocelomados, os acidentes,
Aqui nós temos os plateumintos, que são vermes achatados. Nemateumintos são vermes afilados. A capacidade de regeneração, as classes. Dimorfismo sexual, lembra desses conceitos? Pois é, o fêmeo e o macho, a fêmea e o macho apresentam características aparentes diferentes, né? Isso, aparências diferentes, mas são indivíduos da mesma espécie, só que tem formas diferenciadas. Entenderam? Isso acontece com a nossa espécie também acontece. Tem pequenas variações nossas ali, que é normal. Você entendeu? Por uma questão de morfologia, de forma e de fisiologia, que é de funcionamento. Então, os indivíduos que às vezes são dimórficos, eles têm essas características. Dimorfismo sexual tem duas formas em função do sexo. Não há nenhum demérito nisso. É apenas uma questão biológica mesmo. Entenderam? Pois é, professor. Já imaginou como o mundo seria feio se nós tivesse homem? Pois é. Vocês lembram desses casos aqui, né? Eu acabei de almoçar. Não faz uma coisa dessa, não. Vou passar meio rápido. Passa toda, que é a parte da... Aí os vídeos, as lombrigas. Eu acabei de falar do nome da minhoca ali, né? Então, assim, não tem muita coisa para estudar, não. Sobre tecido. Por favor, sobre tecido. Por favor, eu pedi para vocês estudarem as características básicas dos tecidos, não falei? 5 tecidos. Passei aquelas questões lá no início. Leiam com atenção. O professor Correia me falou da prova de ontem, de micro, que alguns alunos não viram a questão 4.1. Tinha lá. Então, não fiquem com pressa de fazer. A avaliação de uma turma para outra pode ser totalmente diferente. E eu fiz várias modificações e algumas não foram percebidas. Entenderam? Eu acho que vocês fizeram a prova de micro ontem comigo, não foi? Não, foi com o professor Correia. É verdade, foi com o meu irmão gêmeo lá. Pois é. O que eu estou usando. Desculpa, caí aqui numa contradição minha mesmo. Fake news. Contradição forte. Olha. Olha aí. Falsidade biológica é crime. É verdade. Então tá. O professor Correia de micro me falou que alguns alunos não perceberam que tinha outras questões ali incluídas e passaram batido nas resoluções. Não perceberam. Então, olhem com calma, leiam com calma a avaliação, veja o que está sendo pedido, veja conceito do tipo o azinho que funciona como negação, tá? Não leia rápido, tenha calma, olha com calma, fala, não, eu tenho tanto tempo X para fazer, vou olhar com calma, vou responder, vou ler o texto, porque pelo menos assim, durante esse período de avaliação, que a gente elabora e fica analisando ali assim, parem com calma, olhem com calma, leiam com atenção, para não perder, às vezes, uma bobeirinha que você fala, mas o senhor está dando pegadinha. Não é pegadinha, não, é assim que se elabora, para ver se o aluno consegue estimular a parte de atenção dele com relação à questão. Entendeu? Observe ali com atenção, olhe com atenção para responder de maneira adequada. Teve uma questão lá que um dos alunos, que eu não me lembro de qual turma foi, que não conhecia a palavra respectivamente. Então, o que significa? Não, o que significa respectivamente? Significa naquela ordem apresentada. Por mais que esteja ali, mas ela está aqui, é a mesma coisa, mas é naquela ordem que foi passada. Entenderam? Então, cuidado com as palavrinhas. Eu estou falando como professor, estou orientando vocês. Não sei se vocês já fizeram o Enem, se ainda vão fazer, mas atenção para algumas palavrinhas que nós colocamos para que estimule o vocabulário do aluno, o aluno aprenda, se atente com relação a isso, aprenda a reconhecer o significado das palavras, que às vezes pelo significado das palavras, o professor falou que pode significar vários. Eu aprendi isso também lá no português, né, o plural, tá? E é isso aqui, então, consegue matar a charada. Entenderam? Conseguem matar a charada. Então, assim, se atentem, comecem a prestar atenção nessas coisas que facilita a vida de vocês. Esse videozinho que eu passei aí, ela é uma revisão do geral de anelídeos. Para os colegas, voltando aqui para a apresentação. Muito bem. Grupos, Daniele Pereira e grupos.
Ana Clara. E o grupo Sofia Smith agora, né? Recebi agora. E grupo Hugo. E grupo Schmidt, professor. Schmidt. Smith, né? Smith ou é Schmidt? Schmidt. Ah, apareceu. Ah, tá. Desculpa, é só uma questão de pronúncia novamente. Não preciso me agendar. Sofia, eu recebi o trabalho dela. Schmidt, é isso, né? Isso, professor. E recebi o trabalho do Hugo e recebi o trabalho da Ana. Alguém ainda não mandou o trabalho? Fale agora. Não recebeu o meu, professor? Porque Não, o senhor me deu eu já dei. Quem mandou antes, eu já dei o recebido já. Ah, tá. Então. Eu já dei o antes, você pode olhar no e-mail lá que está recebido. Todos que eu recebi, eu coloco recebido e mando um e-mail de volta. Recebido e respondo. Só assim, ok, recebido. Se tem alguma coisa que eu preciso comentar, eu mando e falo, olha, precisa corrigir isso aqui. Tá ok? Acabei de receber o da Rebeca também, Fernandes, aqui. Mais alguém deixou de mandar? Pessoal, esse tempo de agora, vocês aproveitem para estudar. A partir de agora, vocês estão liberados e se preparem para a avaliação de amanhã. Espero que vocês tenham observado o que eu falei hoje, gerais. Leiam sobre regras de nomenclatura, leiam sobre taxonomia e características gerais desses animais que eu falei. Tá? Não vai ser difícil, precisa só ter atenção, porque tem muito conteúdinho, muito nome diferente aí, que às vezes pode confundir os colegas. Quem não mandou o trabalho, mande. Quem não mandou o trabalho, mande. E aqueles que já quiserem sair da sala, não tiverem dúvida, podem sair. Eu agradeço, mando um tchauzinho ali, é igual